Olá, você já enfrentou algum grande prejuízo na vida? Alguma perda, eu diria, irreparável? Uma perda tão extraordinária que você chamaria isso de tragédia? Por muitas vezes a vida nos reserva essa pauta. Sempre temos uma história para contar, ou é a nossa ou é a história de alguém. Mas as histórias de perdas, de dor, fazem parte da nossa jornada humana. Quero compartilhar a história de um homem chamado Jó, uma história muitíssimo conhecida, em que diante de perdas profundas, sofridas, ele consegue entender o lugar de Deus na sua história e na sua vida. Quando enfrentamos perdas, o mais comum de acontecer é começarmos a indagar: cadê Deus? Será que Ele se importa? Será que Ele existe? Onde Ele estava quando o meu mundo desabava? Aonde Ele estava quando eu pedia socorro por Ele? Aonde está Deus? O texto sagrado vai dizer para nós em Jó, capítulo 3, versos 25 e 26, a seguinte expressão: porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. A história de Jó vai narrar uma sequência de prejuízos, de perdas muito profundas. A história vai dizer sobre ter perdido filhos, ele perdeu saúde, ele perdeu o seu patrimônio, ele perdeu o pertencimento, lugar, aconchego de amigos e família. Ele tem, inclusive, na sua própria figura de matrimônio, a sua esposa, ele tem a figura de uma mulher que não o compreendia. Falou coisas que não deveria ter falado, por exemplo, que ele, Jó, deveria amaldiçoar o seu Deus. Os seus amigos mais pareciam juízes em um tribunal, que o acusava o tempo todo e questionava do porquê daquela condição em que ele se encontrava. Naquele buraco que ele se meteu, não porque ele escolheu, mas porque por circunstâncias adversas ele acabou parando lá, poderia ter colocado no coração dele uma dúvida abismal a respeito da existência e do amor de Deus. Uma dúvida profunda a respeito do carinho, da intenção de Deus estar com ele e intervir na vida dele. Mas em um dado momento, no meio dessas perdas, ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele entendeu naquele momento de perdas que Deus não era seu adversário, Deus era seu aliado. Que ele poderia contar com Deus, assim como ele contou quando os filhos nasceram, quando adquiriu os seus bens. Ele poderia contar com Deus na morte dos seus filhos, ou na falência, ou no prejuízo financeiro. Ele sabia: eu poderia contar com Deus em qualquer instante. E ele revela isso na sua trajetória. Obviamente, quando ele diz o que disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tirou, Deus seja louvado. Ele não falou num tom poético. Não, falamos isto, imagine a perda que ele sofre, falamos isto com dor, como um grito da alma. Há noites escuras que passamos, noites bem tenebrosas. Todos nós passaremos. Talvez mude a área, as circunstâncias, mas todos nós passaremos por noites escuras da alma. Jó chegou a enfrentar isto. O texto sagrado diz que ele tinha um temor, um medo. Ele diz: o que eu mais temia acabou acontecendo. O que eu mais receava acabou acontecendo. Isso começa a produzir perturbação na sua vida. Isso começa a roubar dele tranquilidade, sossego. E era hora, talvez, de muitos se perderem, de colocar Deus no lugar de um inimigo, de um Deus punitivo, como se atribuindo a Deus a culpa sobre tudo. Ele não fez isto. Ele entendeu o seu momento, ele entendeu o lugar de Deus, ele compreendeu as perdas. Não faz isso com suavidade de alma, mas com sofrimento e grito, com desespero e angústia. Mas ele não perde a perspectiva do lugar de Deus na sua história. Quando continuamos a leitura, vamos perceber no finalzinho, lá no capítulo 42, expressões lindas que ele disse: olha, eu falei do que eu não sabia. Eu falei coisas para Deus, para as pessoas e para mim mesmo que eu não conhecia. Em outras palavras, está dizendo: eu disse coisas à minha ignorância de alma, que agora não posso dizê-las mais, porque antes eu ouvia Deus, mas agora os meus olhos o veem.
Ele faz uma afirmação dizendo, olha, eu tenho um conhecimento, eu tenho convicção de que os planos de Deus não podem ser frustrados. Olha que coisa interessante, olha que coisa importante. A Bíblia vai dizer que Jó não termina a sua vida de forma trágica. Deus dá a ele o privilégio da restituição. Ele teve filhos novamente. Ele teve seus bens adquiridos e multiplicados. Ele teve, num dado momento, a compreensão dos que estavam por perto, amigo, família. Ele termina a sua trajetória em vitória. Por muitas vezes, lemos a nossa história por fragmentos e tentamos julgar aquele pedaço da história sem entender o que vem pela frente, o Deus do futuro, aquele que pode nos surpreender, que vai nos fazer compreender depois, mais adiante, o porquê de perdas sofridas hoje, nesse instante. Eu não sei quais perdas você sofreu. Talvez você tenha perdido um ente querido, um pai, por uma doença grave. Talvez você tenha perdido seu casamento e está enfrentando um divórcio, e isso tem doído muito. Talvez você tenha perdido um filho ou uma filha para as drogas, para o tráfico. Talvez você tenha perdido uma criança, um filho, uma filha. Talvez você tenha perdido, de algum modo, o emprego, dinheiro, tenha falido. Não sei quais foram suas perdas. E não sei quais dessas perdas você poderia classificar como tragédia. Mas a maior tragédia nessa história toda, enquanto perdemos, é começar a atribuir essas perdas a Deus. Como se Deus fosse o grande culpado das nossas perdas. Isso vai nos levar para longe dele. E sabe o que nós precisamos? Aliás, o que mais precisamos diante das perdas? Do colo divino, do aconchego de Deus o Pai. Desse colo de um Deus que sabe nos afagar, trazer mais do que calmaria e sossego, nos trazer paz e cura para a alma. Eu não sei quais são as suas perdas, mas há um lugar de Deus na nossa vida. Ele é o Deus que está conosco quando um filho nasce, é um Deus que está conosco quando um pai se perde por uma doença e acaba falecendo. É um Deus que está conosco quando recebemos uma proposta maravilhosa de emprego e vai estar conosco como amigo leal, pai presente, quando recebemos uma carta de demissão. Ele está conosco na alegria e na tristeza. Lembra do voto que se faz no dia de um casamento, de estar um com o outro, na dor, na tristeza, na alegria, na abundância, ou seja, independente das circunstâncias, há uma aliança de Deus conosco. E nesta aliança ele diz, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E ainda diz mais, eu não te deixarei, nem te desampararei. Deus é nosso aliado. Diante das perdas, não o tome como culpado, mas o entenda como um Deus presente, inclusive um Deus que tem soberana vontade, e a vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita. E terminaria dizendo que Deus sempre cura o que precisa ser curado. Há momentos em que as perdas podem vir ao nosso encontro trazendo uma mensagem de adoecimento, mas por vezes são exatamente as perdas que sofremos que produz cura na alma. Uma cura que vem às vezes a conta-gotas e que lá adiante, mais à frente, vamos entender, olhando para trás, que Deus tinha toda a razão. Nós erramos, as pessoas erram, mas Deus nunca erra. Aquieta o teu coração e saiba que Ele é Deus. Deus te abençoe e te console. Amém.